Está conosco Sandra Della Polla, com quem vamos conversar sobre reuniões mediúnicas. Olá! O Espiritismo é a ciência nova que veio revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a origem e a natureza dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo material. Se eles se relacionam conosco, há comunicação entre esses dois mundos. Vamos conversar com Sandra Della Polla sobre as reuniões mediúnicas. Sandra, estamos felizes por ter você conosco. Obrigada. A doutrina espírita nos informa que os espíritos são seres inteligentes da criação que povoam o universo, fora do mundo material, constituindo aí um mundo invisível, e que podem se comunicar com o mundo material. No centro espírita são realizadas as reuniões mediúnicas. O que são as reuniões mediúnicas? Nossa satisfação de estar de volta. De fato, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no primeiro capítulo, ele trata sobre essas potências da alma, fazendo a seguinte reflexão. Se, de fato, nós somos imortais, subsistimos à experiência da morte, e enquanto individualidade, espírito, permanecemos íntegros, somos aquilo que somos, com todas as nossas potências, com todas as nossas capacidades, por que ficaríamos privados de uma das potências que é a comunicabilidade? Quer dizer, se eu sou um ser que me comunico encarnado, não é o corpo que se comunica. O corpo é um instrumento que facilita o processo da comunicação, mas não é ele que se comunica. Tanto que os mudos se comunicam. Bem, por eu não ter mais o corpo físico, eu não posso perder um atributo que não é do corpo físico. É um atributo da alma. Então ele reflete nesse primeiro capítulo sobre essa matéria. Quer dizer, a comunicabilidade permanece com esse espírito que é imortal. Restaria uma outra questão. Ele poderia falar só com os que estão no plano dele, ou ele poderia falar com qualquer plano. E ele então questiona, por quê? Se a vida ela se estabelece em múltiplas facetas, por que só podem se comunicar os encarnados com os encarnados, os desencarnados com os desencarnados? Como explicar, nesta hipótese, as transmissões do pensamento? Porque então eu defenderia a ideia de que eu comunico-me porque eu estou encarnada, porque é a boca que comunica, eu falo contigo. Mas nós temos telepatia em países diferentes. Então, o atributo é do espírito. E ele estando desencarnado, ele vai falar com outro espírito que está de roupa encarnada. Mas quem se comunicam são os espíritos. Né? A mim preocupa muito quando uma pessoa diz, eu tenho medo de espírito. Então não se olhe no espelho. Tire os espelhos de casa, porque você é um espírito, só que está encarnado. Quer dizer, está na carne, está no veículo físico. Mas quem se comunica é espírito para espírito, via o instrumento que viabiliza a comunicação, que é o perispírito. Este envoltório do espírito que eu tenho encarnado e que eu remaneço tendo desencarnado. Bem, superada esta dificuldade, quer dizer, entendido que eu vou continuar me comunicando e que eu me comunico com os que estão no meu estágio vibratório e eu não estou impedida de comunicar-me com indivíduos que estejam em outros estágios vibratórios, claro que aí eu vou precisar de um instrumento. Se eu não sou telepata, como é que eu vou falar contigo, eu morando em Porto Alegre e tu em Maringá? Por e-mail ou por telefone? Isso são veículos. A ponte que nos liga é o e-mail ou o telefone. Agora, o ser pensante que fala sou eu e tu. Então, se percebeu, com as pesquisas do século XIX, que bastaria um intermediário, um telefone,
e esses dois planos poderiam se comunicar com tranquilidade. Este telefone é o médium. E aí, então, Kardec começa a avaliar e a estabelecer critérios para esse exercício. E isto é o diferencial da reunião mediúnica espírita. Porque o espiritismo não inventou a mediunidade e nem, de certa forma, inventou reunião mediúnica. Porque toda vez que teve manifestação mediúnica, de alguma forma era uma reunião. E isso persiste até nossos dias. Porque outras linhas de comunicabilidade mediúnica também têm reuniões. O que Kardec fez foi sistematizar, ou seja, apresentar regulamentos que estabeleçam a acessibilidade ao espaço e o andamento deste espaço. Como é que se processaria essa parte mais administrativa, não o processo da comunicação em si, porque vamos deixar esse aspecto de fora, né? O mecanismo da comunicação mediúnica é uma outra área de análise. É um procedimento mais administrativo, mais procedimental. E ele, então, ao fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1858, ele começa a fazer algumas testagens, de alguma forma. Aquilo foi um laboratório. Ele estabelece alguns critérios iniciais, desde o início entendendo, e isso para mim foi notável no codificador, mesmo sem nenhuma outra experiência para lhe fundamentar a decisão, ele percebe, por exemplo, a necessidade do respeito ao comunicante e, portanto, passa a defender a privacidade da reunião. É notável porque tu dizer isso no século XXI, aonde nós estamos procurando respeitar as individualidades, as diferenças, etc. É outra questão. Onde nós temos hoje toda uma legislação protetiva ao indivíduo, é outra questão. Agora, tu te dá conta disso no século XIX, no meio do século XIX, que não é porque tu está morto que tu vai expor a tua vida, as tuas questões em público. Tu merece tanto respeito quanto daí tu tivesse... a necessidade da reunião mediúnica ser privativa. É uma primeira questão que já no início da Sociedade Parisiense fica acertado. Ela é privativa. E ele diz ainda assim, para ser mais claro, a mediunidade não subirá aos tablados. Quer dizer, ela é privativa no sentido do comunicante, que precisa ser respeitado, e ela é privativa no sentido de que não é um instrumento de exibicionismo para o telefone, porque é só um telefone, afinal de contas, pelo amor de Deus, vai se exibir para quê? Então, cada um que tem telefone, antigamente ter telefone era uma grande coisa, hoje não ter telefone é que é uma grande coisa, porque todo mundo tem. E quem não tem hoje, vai ter amanhã, porque é um atributo da alma também a faculdade de ser médium. Eu posso não expressá-la nesse momento dessa encarnação, em termos ostensivos. Mas eu tenho que ter competência, porque eu sou uma alma, eu sou um espírito, eu tenho que ter competência de falar com todos os planos da vida, consciente ou inconscientemente. Bem, mas ele preocupa-se com essas questões mais procedimentais, que é a tua pergunta, o que é uma reunião mediúnica espírita. E ele faz a primeira percepção da privacidade. Para não haver exibicionismo em relação ao médium, porque ele não estava fazendo nada além do normal, é normal para ele se comunicar, e resguarda-se a comunicação em termos do comunicante, que merece também o nosso respeito, porque afinal está se expondo. Um segundo aspecto que ele vai fazendo percepções, há critérios em relação a esse telefone. Não só com relação à sua potência, mas com relação às suas questões morais. Porque ele é o primeiro investigador do fenomenologia mediúnica, que se tornou um boom no século XIX. Vários cientistas passam a fazer investigações nesta área, mas muitos deles não se deram conta de um aspecto que para Kardec foi fundamental. Qual seja, a moral do telefone interferia no resultado ou no produto da comunicação. Então ele cria critérios de acesso para esse sujeito, para esse intermediário. Não é qualquer indivíduo que, pelo fato de ter mediunidade, pode exercê-la. Isso estará belíssimamente trabalhado no Livro dos Médiuns, em vários capítulos.
mas isso nós vamos vê-lo trabalhando na Sociedade Parisiense. Então, a reunião mediúnica espírita, ela tem a exemplo daquilo que trabalhou o codificador, porque a Sociedade Parisiense foi um laboratório, o que funcionou ali, nós continuamos adotando. A reunião mediúnica é privativa, por essas razões. Os integrantes da reunião mediúnica partem inicialmente de uma formação, porque eu tenho que saber com que eu lido, porque a mesma faca que pode cortar o pão é a mesma faca que pode cortar a mão. Então eu tenho que aprender a usar a faca. Em qualquer área de ciência, tu não vai botar uma pessoa de boa vontade a fazer uma cirurgia neurológica. Não vai botar uma pessoa de boa vontade a advogar. Tu vai querer uma formação dessa pessoa, de preferência na melhor universidade que exista, se tu vai te submeter à cirurgia ou vai contratá-la como advogado. Então, para o exercício da mediunidade na reunião mediúnica espírita, passa-se por todo um processo de estudo. Estudo em relação às questões gerais e depois um estudo específico em relação ao fato do que eu vou exercer. E isso não é só para que eu trabalhe bem, não é só por isso. Isso é para me proteger. Porque Kardec coloca na primeira página do Livro dos Médiuns, guia dos médiuns. O que é um guia? Um manual. Para que serve um manual? O manual serve para que aquele produto que eu estou comprando dê tudo que ele pode, mas para que eu não use aquele produto de forma inadequada, porque pode inclusive me machucar. Então, todos esses cuidados do estudo, dessas exigências com relação a uma formação teórica, geral e específica daquilo que ele vai exercer, em vias da qualidade da reunião, indiscutivelmente, mas em vias da proteção do próprio indivíduo. Porque ele tem direito a exercer essa mediunidade com segurança para si próprio. E tem efeitos benéficos para ele próprio enquanto médium. Então, um dos primeiros critérios que nós vamos observar é essa questão da acessibilidade. Ele vai passar por todo um período de estudo e, portanto, ele vai exercê-la com toda a tranquilidade, com toda a segurança. O que vai acontecer ali dentro? A comunicação mediúnica, que naturalmente... E a finalidade, Sandra? Pois é, que naturalmente será de acordo com o estudo. Ou seja, se é natural se comunicar, é como nós estamos falando aqui. Quer dizer, não precisa outras ações para o processo da comunicação, porque ela se dá de indivíduo para indivíduo. Nós podemos nos comunicar com uma maneira tranquila, nós podemos conversar de uma forma pacífica, mesmo que estejamos discutindo uma teoria. Então, não há necessidade de ações formais e exteriores que saiam de uma normalidade de uma conversa entre duas pessoas. Isso caracteriza a reunião mediúnica. Por exemplo, quando eu ingressei na reunião mediúnica, embora eu já tivesse estudado como é que ela era, eu me surpreendi. Porque todos ali sentados, tranquilamente, de olhos fechados, o tal do espírito se comunicava, mas eu não via nada demais. Então eu passei a reunião toda de olhos abertos para ver alguma coisa de extraordinário, de excepcional, ninguém cai, ninguém infarta, não dá nada. Eu até fiquei um tanto decepcionada. Mas essa é a reunião. Por que precisa de uma pantomima? Na medida em que estejamos conversando. Conversar é um processo natural. Discutir é um processo natural. Qual a finalidade da reunião? A finalidade de toda a conversa, o entendimento. Por que nós conversamos? Para aprender. A comunicação entre as pessoas tem a função educacional. Você vai me dizer das suas experiências e eu vou dizer das minhas, no sentido de contribuir com você e você comigo. A reunião mediúnica é da mesma forma. Ele está desencarnado, é a única diferença. Agora, eu vou dizer a ele coisas que ele não sabia enquanto estava aqui e por isso produziu aquelas atitudes. E conversar com ele no sentido de que existe uma vida melhor. Ninguém nasceu para sofrer e, portanto, ninguém morre para sofrer. Nós nascemos e permanecemos vivos depois da morte para ser feliz. Agora, ser feliz exige um respeito a um código mínimo de ética. Então, a função principal de uma reunião mediúnica é o processo educacional de todos os envolvidos.
orientador para o desencarnado, que provavelmente terá acesso àquele conteúdo pela primeira vez, mas para todos os participantes. Porque uma coisa é eu ler no livro que se eu fizer tal procedimento eu vou ter tal consequência. Outra coisa é eu sentir em mim o indivíduo que fez aquela coisa e está se sentindo assim. Então é um processo educacional para o próprio médium. É um laboratório pedagógico mais perfeito que se tem notícia. Porque ele vive durante alguns minutos um ato e as consequências deste ato para entender. E aí ele entende, porque está vivenciando, que se ele fizer o mesmo, vai dar o mesmo com ele. Então ele faz uma aprendizagem durante poucos segundos notável, se ele quiser naturalmente. E o espírito com muito mais razão. Então é um processo de amor, é um processo de libertação de alguns paradigmas que eu desenvolvi na minha vida, porque eu entendi a vida daquela forma. Inclusive, eu achava que morria. E agora eu descubro que absolutamente a vida continua. E se a vida continua, eu vou ficar presa a ódios? Vou ficar presa a ressentimentos? Quando há toda uma vida para ser vivida para frente? Então, isto é uma reunião mediúnica. Tranquila, serena e, fundamentalmente, um grande laboratório de amor. Sandra, o que diferencia uma reunião mediúnica espírita dos fenômenos mediúnicos que ocorrem em outras seitas, em outros lugares? Bem, o que eu conheço mesmo é a reunião mediúnica espírita. Então, eu posso descrevê-la e pautando o que a caracteriza. O estudo, quer dizer, a formação do participante, a preocupação na seleção do participante, porque nem todos que apresentamos mediunidade podemos exercê-la, então as instituições são muito ciosas, as instituições espíritas são muito ciosas nesse sentido, porque o exercício da mediunidade, como dizíamos antes, ele tem que ser seguro para o próprio médium. E se ele apresenta alguma distonia, onde esse exercício ele pode trazer algum prejuízo, nós não vamos incentivar o que vier em prejuízo dele. Segundo, se ele não está disposto a algum processo autoeducativo, por N razões na sua vida, não nos cabe julgar, mas ele tem que ser esclarecido de que a ação gera uma reação. Uma coisa é a sintonia com o indivíduo doente durante alguns segundos. Outra coisa é eu permanecer com aquela doença, com aquela viciação, e insistir em permanecer porque ela me satisfaz e manter esse canal de comunicabilidade. Não é que o espírito vai ficar comigo, porque o espírito não é tolo. No momento que eu esclareço, ele vai embora. Mas eu mantenho a ligação com aquela estágio de vibração. Então é preciso conversar com esse indivíduo que vai fazer o exercício, se ele está disposto a um processo autoeducativo, para que ele possa gozar os benefícios da própria comunicação e tenha um canal de comunicabilidade com os espíritos superiores. Ele trabalha para os doentes, mas a mediunidade é para ele um canal de bênçãos no sentido de que ele passa a frequentar um outro nível vibracional. Então, o estudo, a análise das condições físicas e emocionais do candidato e depois a própria reunião, cuja finalidade é o processo educativo. É o processo da educação íntima de todos que nela participam, quer o comunicante, quer o intermediário, quer o conversador, o orientador do processo, né, que antigamente nós chamávamos de doutrinador e hoje nós chamamos de dialogador. Então, eu diria que isso caracteriza uma reunião mediúnica, o porquê fazê-la e como fazê-la. E há muitas pessoas que dizem que gostariam de desenvolver a mediunidade. Quando isso é possível e como é o desenvolvimento da mediunidade? Na verdade, nós desenvolvemos, sim, no sentido da palavra desenvolver, porque tudo aquilo que eu exercito eu melhoro, portanto eu desenvolvo. Eu começo com uma condição X em qualquer tarefa, e se eu vou prolongando esse exercício, eu vou repetindo no tempo, a tendência é que eu melhore. Portanto, eu desenvolvo aquela potência, eu desenvolvo aquela virtude, ou aquele dom.
Eu começo em qualquer atividade com um minus e a tendência da experiência é me dar a plenitude das minhas possibilidades naquela existência. Porém, o movimento espírita preferiu uma outra expressão para caracterizar esse processo de desenvolvimento. Ele chama de educação mediúnica. Por quê? Porque a educação pressupõe as duas palavras. Pressupõe o desenvolvimento em si da potência e pressupõe o preparo do sujeito que desenvolve. Para que ele não tenha uma potência superdesenvolvida e uma condição psicológica moral a desejar. E fica, então, à mercê das forças com as quais ele acaba se interconectando. Então, o desenvolvimento mediúnico, assim entendido, a potência e a educação propriamente dita do indivíduo, que inclui o estudo e a reforma íntima, ele é indicado para aqueles que o possam fazê-lo. Kardec perguntou aos espíritos, no Livro dos Médiuns, se a mediunidade em si trazia algum prejuízo para a saúde. E os espíritos respondem que tudo depende das condições físicas e morais do médium. Não é ou, é e. Considerando as condições morais também como elemento de saúde, pelas interconexões. Mas antes de dizerem isso, eles dizem que, resguardado o abuso, que é sempre prejudicial, considerando que alguns indivíduos não poderão, está interditado para eles o exercício, e que outros terão que fazer sob uma supervisão muito conscienciosa, tudo, aí conclui a frase, tudo dependendo das condições físicas e morais do médium. E tudo isso, as instituições espíritas estão habilitadas para nos oferecer. Então, nós podemos integrá-las e buscar as orientações com aqueles que estão nestas funções, porque evidentemente nos será permitido o exercício daquilo que não nos prejudique. Isso é o que eu vejo assim com mais carinho e com mais respeito na instituição. Essa preocupação que ela tem comigo em me dar o acesso ao trabalho na medida que esse trabalho me dignifica, mas evidentemente não me prejudica. Sandra, nós agradecemos os esclarecimentos que você nos trouxe e desejamos tê-la muito em breve conosco. Obrigada, Ivone. Eu gostaria de acrescentar que o que me parece encantador nas instituições espíritas é essa preocupação que tem com cada um de nós, nos dando o trabalho que nos dignifique, mas que nunca nos prejudique. Com certeza. Nós agradecemos a todos os telespectadores que estiveram conosco, esperamos estar juntos no próximo programa e lhes desejamos muita paz.